Desejo a você que nos ouve viver um bom e enriquecedor momento durante o nosso Comunidade do Conhecimento. Programa este que tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, atualidades, oportunidades e importantes assuntos para o nosso crescimento pessoal e profissional. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável por pautar e apresentar este programa, que tem como tema hoje Educação Empresarial com foco em negócios e franquias. A educação empresarial é fundamental para desenvolver habilidades e competências necessárias para empreender e gerenciar negócios de forma eficaz. Esse aprendizado pode ser oferecido em diferentes níveis, desde a educação básica até a educação superior, e pode ser adaptada às necessidades específicas de determinados mercados. A educação empresarial auxilia no sucesso dos negócios e pode aumentar a empregabilidade, seja como empreendedor ou como profissional que busca oferecer seus conhecimentos em empresas. A educação empresarial aborda temas como gestão de negócios, marketing, finanças e recursos humanos. Aborda temas como empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de negócios. Mas enfrenta o desafio de manter-se atualizada em relação às mudanças no mercado e na economia. Educação empresarial com foco em negócios e franquias, como já informei, é o assunto desta edição. E para um bate-papo conosco, eu tenho como convidado um expert no assunto. Eu estou falando de Hélio Xavier da Silva Filho, que é empresário e empreendedor. O Comunidade do Conhecimento está no ar pela Rádio e TV Unicesumar a partir deste momento. De volta com Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável por pautar e apresentar este programa que tem como tema, hoje, Educação Empresarial com foco em negócios e franquias. Tenho em nosso estúdio o empresário, empreendedor e mentor de franqueados, Hélio Xavier da Silva Filho. Bem-vindo, um prazer em tê-lo aqui com a gente, um prazer ainda maior poder falar de algo que pode mudar o conceito, não, é um conceito que pode mudar o dia a dia de um empresário, de um franqueado ou aquele que tem o interesse de ter a sua franquia. É isso mesmo, Hélio? É isso. Prazer imenso estar aqui contigo, Val, e poder transmitir um pouco de algo que me encanta, que vai muito na linha do que você falou, o empreendedor e o empresário perceber que o mundo é um constante agir de mudança. Uhum. E é exatamente isso. Muitas vezes o empreendedor ele está se assustando com as mudanças em função do dinamismo do mundo. Mas, na verdade, ele precisa se acostumar até para que tanto ele quanto o próprio negócio se transforme dia após dia. Ele precisa agir com inovações, fazendo coisas diferentes para ter resultados cada vez melhores. E é isso que eu defendo com clareza, porque eu vivo isso. Eu sei, eu tenho essa percepção. Mas eu sou de uma época, ainda tenho 64 anos, e sou de uma época em que o pai criava os filhos para dar continuidade àquilo que ele acreditava ter sido, ou que, em verdade, foi a grande descoberta, né, para poder manter uma família. Com o passar do tempo,
eu mesmo passei por isso, enveredei para uma outra, um outro segmento que não o segmento do meu pai, vendedor, viajante, e ele tinha essas ideias, olha, vamos abrir uma frente aqui, vamos abrir uma linha lá, o Walter faz aqui, o Valmir faz aqui, e assim era o pensamento. E até hoje eu percebo que tem pessoas que ainda têm essa dificuldade da mudança, de perceber que tudo muda. E como você vê ainda essas influências de pessoas um pouco mais antigas em comparação ao que está surgindo? Eu converso com empreendedores da geração talvez mais próxima a que você relatou, mas também com empreendedores mais jovens. Cada um tem um papel importante no entendimento desse momento sucessório, às vezes, de um próprio negócio ou de um despertar de um novo negócio para um jovem empreendedor, por exemplo. A grande questão é você fazer aquilo que te faz bem, você tem gosto e felicidade por fazer. Isso acho que é uma premissa fundamental, né? E tanto o pai, por exemplo, quanto o filho tem uma posição muito clara, muito respeito e transparência, mas reconhecer e respeitar o caminho de cada um. Alguns empreendedores que eu acompanho, nessa relação inclusive de pai e filho, eu procuro construir uma relação de menos atrito e respeito, né, acompanhando eles para que mesmo num mesmo negócio, por exemplo, um jovem recebendo um negócio num caráter de sucessório, por exemplo, ele mesmo nesse contexto de ser um novo negócio, ele possa inovar, ele possa, não vou falar reconstruir, mas mantendo as mesmas bases de princípios e culturas, mas também trazendo novidades para o próprio negócio. Novos canais de venda, novos formatos, atualizações de marca, o rebranding que tanto se fala por aí. Então, é possível, mesmo numa linha sucessória onde um filho, por exemplo, mantém o negócio de um pai, é possível ele também estabelecer um posicionamento atualizado do próprio negócio. E daí tem a outra situação que você trouxe, realmente de jovens empreendedores que avançam para negócios que descolam completamente da realidade do que o pai, por exemplo, vinha até com uma expectativa em relação ao filho. Vou dar só o meu exemplo, né? Meu pai é engenheiro civil de formação, sempre atuou de forma autônoma, também com empresas na área de engenharia civil. E eu sou engenheiro de formação, claro, muito influenciado pelo meu pai. Gosto bastante de toda a base que eu tive na minha graduação, quando me formei lá na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, mas por algum momento despertou em mim a vontade de não atuar na área técnica de engenharia, mas atuar na área de gerenciamento de negócios. E isso foi acontecendo comigo. Resumindo a história, hoje, meu pai é sócio meu em alguns negócios, né? E eu atuo, não negócios de engenharia civil, né? Negócios, por exemplo, do ramo de sorvetes, né? E a gente tem algumas lojas que a gente tem relação societária. O que precisou acontecer para isso acontecer de uma forma emocionalmente sadia, vamos pensar assim? Como diziam os antigos, vingar. Para vingar, exatamente. O que precisou acontecer? Poxa, precisou um respeito mútuo, precisou talvez até paciência das duas partes, tolerância e acreditar, né? Poxa, eu tenho filhos também, então não necessariamente eu quero que eles conduzam os meus negócios, mas eu quero que eles sejam felizes. E daí acreditando, colocando bases, princípios e valores, não tem como dar errado, Val. Não tem como dar errado. Aquela pergunta de 1 milhão. Existe receita como existe a receita para um bolo, para algo dar certo, quando nós estamos envolvidos em negócio? Eu penso que a receita principal é vontade. Pensando em insumo. Exato. Principal insumo, principal matéria-prima para fazer dar certo é vontade. Mas quando tem no caminho os empata, sabe? Eu sei, né, eu te conheço já há algum tempo, eu sei que você está ligado ao CREA, você está com a Chiquinho Sorvetes,
eu sei que você tem dentro da própria fé que você professa, você é católico, você também tem, você é líder em algumas situações, mas quando você às vezes expõe, porque eu vejo que você está em umas palestras excelentes, até eu vou deixar para que as pessoas entrem lá no seu Instagram, legal. onde você fala bastante, mas quando você está falando, você está entusiasmado. Não podemos esquecer desse ingrediente. Perfeito. Né? E chega alguém e olha para você e fala, isso daí é coach falando, eu não acredito mais, eu não acredito nisso, eu não acredito porque não deu certo. Como agir? Qual é? Olha, eu tenho uma palestra chamada Antídoto. Qual é o antídoto para essas pessoas negativas? O antídoto, na minha opinião, é resultado. Pensando em negócio, é resultado. Não há vontade ou falta de vontade que não seja superado ou até mais motivada se a gente tiver resultado. E daí eu gosto de trabalhar com micro resultados, micro conquistas, ciclos curtos de planejamento e execução que me trazem resultados palpáveis, mensuráveis. Por isso que eu gosto de gestão. Gestão envolve planejar, executar, checar e agir para corrigir algo que eu planejei e não deu certo, ou agir para padronizar aquilo que está dando muito certo. E quando eu padronizo aquilo que dá muito certo, eu envolvo mais pessoas e multiplico minha capacidade de realização. E multiplicando a capacidade de realização com padrão, mais resultados. Então, a dinâmica, o fluxo para combater o será que vai dar certo, será que não vai dar certo, eu acho que é nesse processo todo, engajamento sim, vontade sim, mas dentro do processo você não esperar que, nossa, eu vou virar dono de vários negócios daqui 10 anos. Não, peraí, no primeiro mês, qual foi o seu resultado? No segundo mês, qual foi o seu resultado? Inclusive você comemorar isso. E resultado não é só o financeiro que entra no caixa. O resultado é aquilo que você vai conquistando como um todo. É isso? Perfeito. Eu até gosto de falar assim, né, o ROI, né, o retorno do investimento. Eu faço um investimento de tempo, até mesmo de recurso financeiro para poder ter mais conhecimento, buscar mais informações, investimento em pessoas, recursos humanos, né? Eu faço investimento para quê? Para ter retorno, né? Num determinado tempo, que é o payback. Sim. Agora, então, qual é esse ROI? Sim, existe o ROI financeiro. Agora, o ROI financeiro, sabe aquela figurinha do iceberg que você só enxerga a parte de cima? Esse é o ROI financeiro. É aquilo que você enxerga facinho. Agora, por trás do ROI financeiro, considerando todo o esforço, o investimento, tá valendo a pena ou não? Então, tem um negócio que chama ROI emocional. E daí o ROI emocional, meu amigo, esse é o que muda o jogo, esse é o que muda a mentalidade, muda a cabeça das pessoas para continuar a motivação ou não. Porque eu não consigo motivar alguém, mas se a pessoa entendeu que ela está tendo retorno de verdade, e não somente o financeiro, porque o financeiro não se sustenta no longo prazo. Então você vai conversar com vários empreendedores de sucesso, eles vão com certeza relatar, não, realmente está legal, está dando um bom dinheiro, agora eles sempre falam além. Eles sempre falam, não, eu estou transformando uma realidade de uma comunidade, eu estou influenciando famílias através dos meus empregados, dos meus funcionários, esse ROI, eu estou trazendo a condição de ter meus familiares junto como sócios, né? Tem tantas situações assim de casais, pais com filhos, cônjuges, irmãos que constituem um negócio e percebem diante de novas mentalidades o sucesso, não apenas o financeiro, mas o sucesso de estar fluindo bem, de estar fazendo acontecer. Eu sei porque eu tenho, por exemplo, o meu irmão que é sócio em alguns negócios, e já passamos por momentos de atrito que impactam emocionalmente, mas quando a gente supera isso, o retorno é sensacional. E daí se torna algo sustentável de fato, perene, longo prazo, né? E prazeroso. Com certeza. E você sabe a forma clara de se explicar também uma situação? Parece que eu estou vendendo você como uma pessoa que fica o tempo todo gravando para o Instagram, e não é isso que eu quero. Eu quero dizer que há uma sequência de situações que você fala uma coisa, você escuta curtinho, depois você vê outra coisa. E quando eu falo de você ser claro, eu lembro, 9, 10 anos, a minha mãe disse algo que ficou, né? A melhor, a forma mais eficaz, talvez ela não tenha usado a palavra eficaz,
que você tem resultado, um bom resultado, é saber que a melhor multiplicação vem da divisão. E eu fui chique falando isso para a professora, né? Sabe, você está louco, não tem. Depois de muito tempo, eu entendi o que você também tentou nos fazer entender. Você dividir o seu conhecimento, você dividir com a sua comunidade alguma coisa, isso faz com que haja uma multiplicação. E isso é muito bom a gente saber que existe. Você saber dividir em que o resultado vai ser a multiplicação. É sábio isso que sua mãe falou, hein? É sábio mas não para um menino de 9, 10 anos. Né? Mas é assim, é realmente isso, né? As pessoas se conectam com pessoas, né, Val? Uhum. E qual que é o ponto central dessa conexão? Eu poder servir o outro. Eu poder, nessa relação, servir e ser servido. Uhum. Tem um grande líder, né? Há 2000 anos atrás, que com um exercício prático pregou muito isso, né? Entre nós humanos. E ele me inspira nesse aspecto, inclusive, porque é sobre isso, né? Se eu vejo alguém que precisa algo que eu tenho, por que eu não posso entregar? Por que não? Por que não? Em um determinado momento, isso se tornou volumoso na minha história, a ponto de estar impactando outras agendas profissionais, e daí o que eu fiz foi inserir isso dentro da minha própria agenda profissional. Daí eu abri uma empresa de educação empresarial, e de lá para cá tenho aperfeiçoado, porque eu não me considero professor, né? Mas eu tenho aperfeiçoado a condição de ser didático o suficiente para mostrar para empresários uma jornada que eu já vivi. E não que o empresário tenha que viver igual, mas poxa, se ele puder não errar, né? Se ele puder não errar o que eu já errei, já tá ótimo. Talvez eu esteja economizando alguns passos na jornada dele, né? Tá certo. Eu estou conversando com o empresário, empreendedor e mentor de franqueados, Hélio Xavier da Silva. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Comunidade do Conhecimento. De volta com o Comunidade do Conhecimento, um programa este produzido aqui pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela Rádio e TV Unicesumar. E até estou conversando com o meu entrevistado e falei assim, olha, eu fico falando lá que eu sou o Val Barrio Nuevo, apresentador, falo várias vezes o seu nome, mas é porque a rádio exige da gente alguma coisa que você, no lúdico, entenda que nós estamos aqui para fazer com que você entenda melhor o conceito do nosso Comunidade do Conhecimento. Mas o tema de hoje é educação empresarial com foco em negócios e franquias. E o meu convidado é um empresário, empreendedor e mentor de franqueados, o Hélio Xavier da Silva Filho. Hélio, nós estamos falando de educação, né? Algo que antigamente você ia para a escola, era matemática, história, né? Na minha época tinha outras coisas, mas matemática, história, ciência, o SPB ali, né? Mas hoje a educação, para tudo, tem que ter o agente de transformação de pessoas, de uma comunidade, de uma cidade, que é o conhecimento, a educação. Hoje, qual é o seu mote? Além de você estar atuando nas suas empresas, você tem um segmento que te agrada bastante, que é passar para as pessoas algumas experiências. Exatamente, e daí esse segmento eu classifico ele dentro da educação empresarial, que se chama. Um pouquinho diferente da educação tradicional, a educação empresarial é uma água que eu bebi já também e pude evoluir no meu contexto empresarial. Contratei algumas pessoas já numa jornada de evolução e essas pessoas me ajudavam aquilo que eu precisava para poder evoluir no contexto de resultado de negócio. E isso foi sempre tão impactante para mim, né, que eu quis, de certa forma, inverter o lado e tentar entender como que eu poderia fazer isso com as pessoas também. Isso foi bem natural, né? Algumas pessoas
que me conheciam, me pedindo, Hélio, vamos tomar um café? Hélio, vamos tomar um sorvete? Vamos conversar um pouco? Precisava trocar uma ideia contigo? E nessa conversa com um, conversa com o outro, deixando alguma ideia de algo que eu já tinha vivido, deixando alguma sugestão, alguma recomendação, depois a pessoa voltava e falava, Hélio, cara, eu fiz aquilo lá que você falou e deu bom, deu resultado, foi interessante. Ou eu fiz aquilo lá e olha, foi bom eu ter feito porque eu não errei feio, eu ia errar feio. E nisso eu comecei a entender que um tanto da minha jornada poderia ser um case para que pessoas pudessem ou replicar algo equivalente, similar, ou até mesmo não fazer. Porque também nessa jornada eu já errei e já acertei. Né? E principalmente os erros, eles às vezes nos atrapalham muito no ritmo de curva de aprendizado e de crescimento. Então, nesse contexto, eu fui entender que existe um mercado, existe um segmento que cuida da educação empresarial. E esse segmento muitas vezes é chamado de mentoria. Né? Então, o que é a mentoria? Existe um mentor, esse mentor, em qualquer assunto que você possa imaginar. Eu trato, por exemplo, com empreendedores e franqueados. Né? Então, o que acontece? Existe um mentor que, de alguma maneira, já percorreu alguns caminhos a mais do que você. E você quer percorrer um caminho de crescimento. Então você se conecta com um mentor e esse mentor faz um exercício, Val, de chegar próximo da realidade do mentorado, mas não igual, um pouquinho à frente. E na educação empresarial funciona assim. Eu como mentor, eu me dedico a entender o momento do mentorado, daquela pessoa que confia em mim, e dentro desse momento, eu gosto e eu aprendi isso, eu gosto de diagnosticar bem quais são os próximos subsídios que ele precisa, quais são os direcionamentos que ele precisa para dar um próximo passo de evolução. Você pode estar errando feio sem nem perceber. A maioria dos franqueados travam por... Mas o que pode estar fazendo com que a maioria dos franqueados, eles fiquem travados, né? Então, num percurso. De toda essa minha jornada me conectando com franqueados, há alguns aspectos muito comuns. E comuns, eu olho para a minha vida também, já vivi essa vida de alguns equívocos, alguns erros, que me fizeram ter que aguardar algum tempo para evoluir, para expandir, para crescer em resultado. E no contexto franchising em específico, a jornada tradicional de um franqueado é ter uma unidade, Val, e a partir de uma unidade ele alcançar um resultado, só que a própria unidade ela tem um limite para resultado, e daí para ele melhorar os resultados ele precisa multiplicar unidades. Então, eu percebi isso na minha vida, que para multiplicar a unidade eu precisava olhar com um pouco mais de gestão para o meu negócio, e não com um olhar muito centralizador. E talvez essa é o primeiro aspecto que eu chamo de motivos invisíveis, né? Isso. Atuação centralizadora, né? O que acontece? O empreendedor e o franqueado, ele precisa entender que, por princípio, ele consegue multiplicar se ele não for o gargalo. É aquela história, mas vou dar o exemplo do sorvete que é bem fácil de entender. Eu sei que se eu for fazer o sorvete lá e atender o cliente, eu vou atender da melhor maneira possível. Só que se eu ficar lá exclusivamente fazendo e atendendo, se eu for fazer isso, eu não cresço. Porque o gargalo da capacidade de realização da minha loja vai ser eu. Tô lá sozinho fazendo. Então, característica básica de qualquer questão de empreendedorismo eu multiplico a minha capacidade de realização através de mentes e mãos das pessoas. Então, naturalmente, eu preciso cuidar e trabalhar com pessoas. Então, a atuação centralizadora que eu falo envolve justamente um trabalho de delegação. Eu preciso melhorar essa disciplina, esse entendimento de como delegar, como controlar, entre aspas, e eu não gosto muito da palavra controlar porque fica muito pejorativo, mas é como envolver as pessoas para um mesmo alvo, um mesmo objetivo, que é a evolução do negócio. Então, o primeiro ponto, que é um motivo realmente muito comum, é o empreendedor, o franqueado, ele trava o crescimento porque ele centraliza muito nele. Ao centralizar nele, ele vira gargalo do próprio crescimento. A gestão financeira superficial é a outra tela. O que acontece, né?
o empreendedor, o dono do negócio, o franqueado, ele muitas vezes é motivado, empolgado com a área técnica do negócio. Por exemplo, eu posso ficar muito empolgado com o fazer o sorvete, com o organizar a loja e tudo isso. Mas se eu não olhar para aspectos financeiros do negócio, que é o que sustenta de forma muito básica o negócio, ele não se sustenta. E no longo prazo, se eu contar só com a sorte nesse aspecto, é muito raro dar certo. Uhum. Então, o que eu defendo você não precisa virar um pós-doutor, um PhD em finanças, não. Mas estão alguns números que são muito básicos, que precisam ser observados de tempo em tempo. Faturamento, lucratividade, despesas fixas e variáveis. Quais são desses números os mais impactantes, aqueles que você precisa trabalhar para evoluir? É igual o dinheiro na sua carteira. Uhum. Você tem que ganhar mais dinheiro do que sair mais dinheiro, do que gastar mais dinheiro. Agora, num contexto de negócio, existem alguns olhares técnicos dependendo de cada negócio. E isso se resolve através de uma gestão financeira que tenha clareza dos números. E olha, é incrível. Às vezes a gente fala aqui no campo do conhecimento, né? Como aqui na comunidade de conhecimento, que parece que, não, mas como assim? A pessoa abre um negócio e não sabe os números? Não. Às vezes a pessoa não consegue o tempo necessário, dispor daquele espaço de tempo para poder organizar os números. Eu já atendi e acompanhei empreendedores que chegaram até mim numa condição de ter um negócio por 2, 3 anos já e nunca tinha parado para analisar números, mas números básicos, tá, Val? Venda, quanto está sobrando. Tipo, entrada e saída. Entrada e saída, básico. E eu não falo que precisa algo além disso, não. Mas, quer ver um exemplo muito, muito legal de se perceber? As pessoas às vezes olham só para o faturamento. Olha que básico. Básico, mas sabe aquela história? O óbvio precisa ser dito. Uhum. Então é isso. O óbvio não pode ser negligenciado. Então, uma coisa muito óbvia. Faturamento. As pessoas abrem um negócio e querem crescer o faturamento. Mais venda, mais venda, mais venda. Mas se ele não olhar para a despesa e, portanto, para o que sobra do resultado, o lucro, só o faturamento não faz muito sentido. 6 por meia. E eu vou falar para você, eu já errei lá atrás. Em determinado momento, a minha rede de franquia, que eu faço parte, ela criou uma competição sadia, legal, e falou, olha, vamos ver qual unidade de negócio, qual unidade franqueada fatura mais. Eu falei, nossa, legal, vou para cima. Daí, coloquei promoções, coloquei ações comerciais arrojadas, no delivery coloquei cupom de desconto, taxa grátis de entrega e tantas outras coisas. Realmente, eu peguei no ranking de faturamento, elevei, cresci lá em cima, mas tive um prejuízo financeiro naquele mês, por exemplo. Foi real. E daí, por quê? Faltou gestão financeira superficial. O outro é mentalidade operacional. Ainda está pensando como funcionário do próprio negócio, aquilo que você falou. Isso te limita e muito. E no contexto do franchising, você como empreendedor franqueado, isso é extremamente comum, inclusive é taxado. Se você vai, por exemplo, operar um negócio franqueado num shopping, muitos administradores de shopping te chamam de operador do negócio. Uhum. É uma nomenclatura comum. Agora, tudo bem, eu posso entender da operação do negócio, eu posso entender da operação da venda de um vestuário, de calçado, de alimentação, qualquer dos ramos, como franqueado. Mas entender é diferente de estar mergulhado na operação. Eventualmente até posso estar lá na operação, mas com um olhar estratégico. E é isso que eu chamo de mentalidade operacional versus mentalidade estratégica. Eu defendo demais que o empreendedor, o dono do negócio, o franqueado, ele precisa estar sempre com um olhar e a mentalidade estratégica ligada, né? E talvez esse aspecto seja um dos maiores gargalos de crescimento e prumo mesmo de um negócio, de um empreendedor. Ele muitas vezes se encanta realmente com o aspecto técnico do negócio, mergulha na operação do negócio, mas esquece de fazer gestão e liderança. E fazer gestão e liderança não dá para fazer com a mentalidade operacional. Eu tenho um mentor, inclusive, que fala assim, não saia do operacional. Legal. Uhum. Não saia do operacional não descole das pessoas, mantenha viva aquela chama de estar envolvido e tal. Mas de poder estar junto ali, entendendo do negócio no detalhe. Agora, estar junto ali de forma intencional.
Agora, se você deixar, o negócio te engole de um jeito que você deixa de ter condições de fazer um olhar estratégico para o negócio. E daí isso é gestão. E se você não fizer, nenhum funcionário vai fazer. E você vira funcionário do próprio negócio. Agora vem a cereja do bolo. Como ser um sucesso de empresa, de empresário, de gestor, se a gente não tem sucesso na família? Como você administra isso? Bem, E para as pessoas que não estão vendo, nós mudamos o slide aqui. Tem você e seus 3 filhos, né? Isso, e a minha esposa. E a sua esposa. Minha esposa lá Vera. Família Deus. Família é projeto de Deus. Minha família é projeto de Deus. A Vera, a Maria Vitória, de 12 anos hoje, a Maria Valentina, com 9 anos, o João Henrique hoje tem 5 anos. E eles, eu posso dizer categoricamente, de forma muito certa, o meu maior bem está aí. Né? Não faz sentido, eu inclusive falo muito sobre isso, não faz sentido prosperidade e sucesso se eu não tiver isso dentro de casa. Se eu não tiver uma condição de construir algo, uma família que me dê suporte, que me ajude, que me renove dia após dia. Por mais que quem tem 3 filhos, nessa idade que eu estou falando, talvez entenda o que eu estou falando. É bem dinâmico, inclusive, tanto quanto negócios, né? Mas minha maior realização é poder estar conduzindo os negócios com todos os problemas que ele tem, mas eu poder ter a condição de ter a rédea do meu tempo o suficiente para poder olhar e desfrutar com a minha família, por exemplo. Poder... e daí não é tanto quantidade, sabe, Val? É qualidade. Aquele tempo suficiente pro meu filho e eu a gente jogar bola, ou para minha filha mostrar a maquiagem que ela tá experimentando no rosto, ou para outra filha mostrar o vestidinho novo e a gente se encantar com a beleza da menininha, a minha esposa, a gente poder ter momentos juntos também. Aí que tá o verdadeiro tesouro, né? Então, a minha esposa, ela é muito sábia nesse aspecto e ela que, muitas vezes, nessa jornada toda, me ensinou, né? No amor e na dor. Me ensinou o quanto era importante sempre esse olhar, né? Esse sucesso familiar. Exatamente. E esse sucesso... não faz sentido ter o sucesso lá fora se eu não tenho sucesso dentro de casa. É base de tudo, né? Então fica realmente... Ali ficou bonito você. Tá bonito, tá bonito. Você tinha cabelo um pouquinho mais preto lá, daí esse menino... Eles cresceram já um pouquinho e já faz uns 4, 5 anos isso aí. Meu querido, eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. Espero que a gente possa estar estreitando esses nossos momentos em que a gente divide conhecimento com as pessoas. Com certeza, é uma alegria de verdade, me sinto realizado podendo conversar e poder, como você falou, multiplicar esse conhecimento e quem sabe encontrar pessoas que às vezes ouvindo esse programa puderam ajustar algum detalhe na sua rota da vida para melhor. E vai ser uma alegria poder conversar com todas essas pessoas e de certa forma ajudar também. Obrigado, viu? Obrigado. É isso, gente. Eu conversei com um empresário, empreendedor e, como ele mesmo disse, né, um mentor de franqueados, o Hélio Xavier da Silva Filho, e de forma gentil esteve aqui conosco falando sobre educação empresarial com foco em negócios e franquias. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas você pode rever esse programa em nossas redes sociais, tem tantos outros, e principalmente em nosso canal do YouTube. Assista e, se possível, compartilhe este conteúdo e, caso aprecie o conteúdo, demonstre deixando aí o seu gostei. Até uma próxima.